Olá, alunos da Faculdade Legale. Eu sou o professor Tony Nunes e estou aqui hoje para falarmos sobre licitações e contratos administrativos. Vamos estudar essa importante matéria do direito público de um modo diferente. Nós vamos fazer os estudos de súmulas e acórdãos proferidos pelos tribunais de contas. Aqui, nesse curso, você vai ver junto comigo o que pode constar no edital, uma proposta e até no contrato. Quero deixar claro também que esse curso é importante tanto ao profissional que atua na parte interna da licitação, como procurador jurídico, membro de comissão de licitação, como também aquele profissional que atua na fase externa, como advogado e analista de licitações. Mas antes de entrar nas súmulas e acórdãos proferidos pelos tribunais de contas, eu quero trazer para vocês algumas questões como o conceito do que é um acordo e uma súmula. Quero trazer também como a origem dos tribunais de contas, a origem das súmulas. Então vamos ver primeiramente o conceito do que é um acórdão e uma súmula. Bom, as súmulas nada mais são do que um enunciado que é aprovado pelo tribunal. Quando um tribunal ele tem várias ações, onde a causa de pedir e o pedido é idêntico, então ele acaba criando uma jurisprudência predominante, que vai prevalecer sobre todos esses processos em trâmites dos tribunais. Até, inclusive, temos a chamada súmula vinculante. Já os acórdãos, eles são a decisão proferida por um órgão colegiado. Quando um juiz de primeira instância ele dá uma decisão, uma sentença, essa é uma decisão monocrática. Já quando essa decisão é formada por um órgão colegiado, por desembargadores, ministros, esse nós temos que é um acórdão. Só que no nosso curso aqui hoje, nós vamos estudar as súmulas e acórdãos dos tribunais de contas do nosso país, ok? Mas, professor Tony, como surgiram as súmulas no nosso país? Então eu trago aqui para vocês dar uma olhada, um momentinho. Aqui, ó. As súmulas, elas tiveram origem através do meu xará, o ministro Dr. Victor Nunes Leal. Ele observou que na década de 1960 haviam vários processos, como eu falei com vocês, tramitavam no STF, no ano de 1960, vários processos onde a causa de pedir e o pedido eram idênticas. Então o ministro Victor Nunes Leal, ele reuniu com mais dois ministros, que foram os ministros Gonçalves de Oliveira e o ministro Pedro Chaves, e após um árduo estudo de anos desses processos, eles criaram as primeiras súmulas, em 13 de 12 de 1964, que foram as 370 súmulas, os primeiros enunciados. Ok? Então, as súmulas surgiram no Brasil através do estudo do ministro Victor Nunes Leal. Agora, como surgiram os tribunais de contas? Os tribunais de contas eles surgiram através da Constituição de 1891. E foi quando o grande jurista Rui Barbosa decretou o criador do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas teve origem no nosso país através do Rui Barbosa, que decretou, através da Constituição 1, exarou o decreto que criou o Tribunal de Contas. Ok? Agora, qual é a função do Tribunal de Contas no nosso país? O que ele faz? Então, eu trago para vocês aqui o conceito do Tribunal de Contas que consta na Constituição de 1988. Aqui, ó. A Constituição de 1988, em seu artigo 71, ela fala que o controle do Tribunal de Contas ele exerce o controle externo da administração pública. Então, a administração pública ela vai ter auxílio do Tribunal de Contas para apreciar, julgar, fiscalizar e sustar suas contas, contratos, repasses, aposentadoria. Tudo que envolver dinheiro público vai ser analisado, fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E como essa fiscalização do Tribunal de Contas faz? Ele faz a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos três poderes da administração, o poder executivo, legislativo e judiciário, e analisa tudo que for de verba da administração pública direta, administração pública indireta. Então, tudo que houver repasse, recurso e dinheiro público será fiscalizado pelo Tribunal de Contas, o qual é um órgão que auxilia a administração pública. Aqui no nosso país, nós temos o Tribunal de Contas da União, o TCU, o Tribunal de Contas Estadual, que são dos estados, e temos dois tribunais de contas apenas municipais, que são o Tribunal de Contas de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui hoje, é desses tribunais de contas que a gente vai analisar os acordos e súmulas objeto do nosso estudo, tá bom? Então, vamos ver agora o primeiro acordo e súmula.
Aqui, assim, mas vou voltar aqui. Ó. Antes de adentrar nos acordos e súmulas, eu acho importante trazer para vocês os princípios aplicados aos certames licitatórios. Por quê? Vocês vão acabar vendo que todo acórdão e súmula que nós estudarmos aqui, sempre vai estar citando que foi ferido algum princípio constitucional, algum princípio efetivo. Então, eu acabei trazendo para vocês uma classificação que eu gosto, jurídica, da divisão dos princípios, que são os princípios constitucionais e os princípios efetivos. Os princípios constitucionais são aquele já conhecido de vocês, do artigo 37, que é o chamado LIMP, que eu trago aqui para vocês, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses princípios constitucionais, eles regem a administração pública, também como regem os certames licitatórios. E eu começo pelo primeiro princípio, que é o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Nós, como eu falo, nós, eu, professor Tony, você, cidadãos comuns, a gente pode fazer tudo o que quiser, desde que não esteja defeso ou proibido por lei. Já a administração pública é o contrário. Ela só pode fazer aquilo que a lei permitir. Então, o administrador público, qualquer ato que ele tomar, deve estar amparado previamente por uma lei. Então, esse é o princípio da legalidade. Já o próximo princípio, constitucionais que trazemos, que é o princípio da impessoalidade, ele acarreta ao administrador? O administrador, quando ele atua, ele tem que atuar em prol da coletividade. Nós temos o princípio da supremacia do interesse público. O ato do administrador vai ser sempre voltado ao interesse público. Ele não pode atuar de forma discriminatória, de forma pessoal. Ele não pode, no seu ato, ter um caráter político, entendeu? Uma ideologia. Ele tem que atuar para a coletividade. Okay? O outro princípio que eu trago aqui também é o princípio da moralidade. O que o legislador da Constituição fez quando criou esse princípio? O administrador ele tem que agir de acordo com os valores éticos estabelecidos na sociedade. Ele tem que atuar de forma moral. Então, ele não pode praticar um ato que vá contra os valores éticos, princípios. Então, esse é o princípio da moralidade. O outro princípio que nós temos aqui também é o princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade, o que ele traz? A administração pública tem que ser transparente. Ela tem que publicar todos os seus atos, dar conhecimento ao público. Hoje nós temos até a lei de acesso à informação, então a administração pública vai sempre atuar de forma a dar publicidade aos seus atos. Porque assim, até numa licitação, quando a administração consegue o melhor preço? Quando tem mais participante. Então, quanto mais publicidade a administração der a esse ato, mais chance ela vai ter de obter o melhor preço. Então, esse é o princípio da publicidade. À exceção do princípio da publicidade, alguns doutrinadores falam que há, quando se tratar de algum ato de segurança nacional. Então, esse não precisará ser divulgado. Okay? E, por último, dos princípios constitucionais, o último princípio que eu trago aqui é o princípio da eficiência. O que eu sempre pergunto assim, os alunos perguntam, o que é ser eficiente? Eu gosto de um conceito jurídico que eu tive de eficiência, que fala que o administrador público ser eficiente é ele praticar um ato de forma econômica, rápida e atingir seu objetivo. Então, eu sempre uso um exemplo, adianta um administrador construir um hospital de 5 andares e depois ele não ter dinheiro para colocar lá dentro material, equipamento e pessoal para trabalhar? Não, se ele fizer. Agora, se ele fizer um posto de saúde que vai atender a população e sanar as doenças daquela região, atender o público, ele atuou com eficiência. Então, esses são os princípios constitucionais. Ok? Eu vou passar para os princípios agora das licitações efetivos, mas eu quero dar um recado antes para você. Ó. Não precisa se preocupar em ficar anotando os slides, os acordos, as súmulas que eu vou trazer aqui, porque você vai ter o material disponibilizado na sua área do aluno. Então você fica à vontade que depois, se você quiser, já ir acompanhando, imprimir esse material e acompanhando, fazendo anotação, ou você assiste a aula e depois tem acesso a esses slides. Ok? Tá bom. Então vamos agora aos princípios efetivos aplicados às licitações. Os doutrinadores costumam pôr como princípio da competitividade, isonomia, vinculação ao edital, procedimento formal e julgamento objetivo. Eu vou começar a falar para vocês primeiro do princípio da competitividade. Porque o que acontece? Como eu falei lá atrás, quanto mais participantes você tiver, melhor preço você vai ter. Então a administração ela não pode criar no edital cláusulas no edital que restringam o número de participantes.
Isso vai contra o princípio da competitividade, pois quanto mais participantes eu tiver, melhor preço, melhor técnica a administração vai adquirir. E eu trago aqui também para vocês, no princípio da competitividade, o artigo 4º, inciso 3º, a linha B, da Lei 4.717, de 65, a Lei de Ação Popular. O que esse artigo da Lei de Ação Popular fala? Que qualquer cidadão que verificar que a administração pública ela está ferindo o princípio da competitividade numa licitação, ele pode ingressar com ação popular. Então, esse é um artigo que trouxe esse instrumento. Porque eu falo, está vinculado à questão do princípio da publicidade, então a administração tem que dar publicidade àquele ato, e o cidadão vendo que aquilo lá está ferindo o princípio da competitividade, ele pode ingressar com ação popular. O próximo princípio que eu trago é o princípio efetivo das licitações, o princípio da isonomia. O que acontece? O princípio da isonomia ele estabelece que a administração pública tem que tratar a todos os licitantes de formas iguais. Todos no edital têm que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Eu não posso diferenciar um licitante do outro. Porém, vocês vão reparar no material que eu trouxe para vocês, que existem algumas exceções. Porque assim, a administração, o legislador, ele fala hoje da função regulatória das licitações. Então, o que ele acabou trazendo? Ele abriu algumas exceções ao princípio da isonomia para atender a micro e pequena empresa, o meio ambiente, a iniciativa científica. Então, vocês vão ver que o princípio da isonomia não é absoluto, porque a administração ela vai poder, às vezes, dar preferência na questão de empate à microempresa, temos a licitação sustentável. Então, tem alguns casos específicos que vão haver uma exceção ao princípio da isonomia. Mas a administração, em hipótese alguma, pode tratar diferente um ou outro, que não seja com base na lei e ferindo assim o princípio da isonomia. Outro princípio efetivo que temos aplicado aos certames de licitatória é a vinculação ao instrumento convocatório, o conhecido princípio ao edital. Esse princípio, como todos sabem, o edital é a lei entre as partes do certame licitatório. Então, tudo que está no edital tem que ser respeitado pelos licitantes e pela administração pública. Então, a parte ferindo algum item do edital, ele vai ser desabilitado ou ter sua proposta desclassificada. Mas eu vou falar mais à frente que o princípio ao vínculo edital ele não é absoluto. Ele é muito utilizado, aplicado, porém, ao aplicar o princípio ao vínculo edital, não pode atuar com formalismo exacerbado. Mas essa questão vou trazer para vocês mais à frente, ao comentar os acórdãos, ok? Outro princípio que nós temos aqui também, aplicado a certames licitatórios, é o princípio do procedimento formal. O que é o princípio do procedimento formal? Quando se abre uma licitação, vai fazer uma licitação, a administração e os participantes ali têm que atuar de acordo com o que está com a lei. Então você tem uma lei que regula o pregão, tem outra lei, então a administração não pode criar um novo tipo de licitação, um modelo que não esteja em lei. É o procedimento formal. Tudo o que a lei determina, como seja a abertura das propostas, habilitação das empresas, tudo isso tem que ser respeitado pela lei. É o princípio formal dos certames licitatórios. E o último que eu trago para vocês é o princípio do julgamento objetivo. O que funciona isso? Isso é um princípio que foi criado para que a comissão de licitação, o administrador, ele não acaba dando uma interpretação subjetiva ao edital, de modo a beneficiar uma empresa ou outra. Então ele tem que, o julgamento das propostas tem que ser objetivo, ele tem que, de acordo com o edital, estabelece. Mas há uma exceção, que eu trouxe aqui para vocês, no material de vocês, que é a exceção da Lei 12.232 de 2010, a lei que regula os serviços de publicidade. O que essa lei fala? Como o serviço de publicidade é um serviço intelectual, criativo, fica difícil você estabelecer critérios objetivos para analisar, de repente, uma proposta num serviço desses. Então, nesses casos, com os critérios que a lei estabelece, é possível uma interpretação subjetiva, respeitando o que a lei fala. Ok? Agora, nós vamos pegar aqui, olha só, olha o bonequinho do professor Tony ali, até que ficou bonitinho o bonequinho, está bem melhor que eu, meu boneco, né? Então, esse boneco é ele que vai vir fazer as perguntas para a gente hoje, das dúvidas que ele tem sobre licitação. E todas essas dúvidas, que ele está com muita dúvida hoje, nós vamos responder através de súmulas e acórdãos. Então, vamos ver que meu bonequinho aqui, ó, ele está na dúvida, que está a primeira pergunta que ele faz para a gente. A primeira pergunta que ele faz é assim: qual tipo de licitação deve ser utilizado para a compra ou desenvolvimento de software? Aqui, eu quero ver para vocês uma questão, tipo de licitação. Você se recorda qual a diferença de tipo de licitação e modalidade de licitação? O profissional que atua nesse ramo ele tem que estar bem atento a
distinção do que é tipo e modalidade. Então eu trouxe aqui para vocês, onde estou falando, os tipos de licitação e as modalidades. Que a modalidade de licitação, ela nada mais é aquela que vai definir o objeto da licitação, o certame, em relação ao objeto, ao preço. Então, dependendo do preço, a modalidade pode ser um convite, que pela nova lei de licitações é o diálogo competitivo criado, ele pode ser tomada de preços, concorrência, leilão, concurso e pregão. Agora, o tipo de licitação. O tipo de licitação é aquele que vai definir o julgamento da proposta. Como a administração vai julgar a proposta? Ela vai julgar a proposta com o menor preço, com melhor técnica e preço, ou no caso do leilão, com melhor lance e oferta. Então, o profissional que atua nesse ramo, ele tem que saber a distinção do que é um tipo e modalidade de licitação. Então, lembra, o meu desenho, o meu bonequinho perguntou, qual tipo de licitação eu uso para softwares, como para o desenvolvimento de software? A administração faz que tipo de licitação ele usa? Melhor preço, melhor técnica e preço? Então eu trago para vocês aqui, no material de vocês, uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e um acórdão do Tribunal de Contas da União. Só que antes de eu entrar nessa questão de qual tipo de licitação deve ser feito, eu trago também um entendimento do STF e do STJ. Por quê? Quando você, que atua na fase interna de uma licitação, como procurador jurídico, como membro de licitação, vai abrir uma licitação de software. Você precisa saber qual tipo de software é esse. Esse software é um serviço, é uma mercadoria, e você vê que isso tem muita confusão, que já chegou até o STF e o STJ. Então eu trago aqui para vocês uma definição que o STF e o STJ deu em relação aos softwares, que ele fala que quando o programa de um computador for desenvolvido de forma personalizada, ele é um serviço. Já quando ele é feito em longa escala, um software vendido, que eles chamam de software de prateleira, ele é mercadoria. Então você vê bem, então quando você vai fazer ali, você tem que definir a questão. Eu tive um caso prático, onde o meu cliente ia participar de uma licitação e eles estavam fazendo por uma questão de um software de prateleira e eles estavam vendo por melhor técnica, então não é cabível. Aí eu entrei com essa súmula aqui de São Paulo, que fala que em procedimento licitatório é vedada utilização tipo e técnica e preço e melhor técnica para software de prateleira. Por quê? O software de prateleira ele é uma mercadoria, então ele vai ser avaliado pelo melhor preço. E eu trouxe para vocês aqui também, mostrando que o acórdão do Tribunal de Contas da União fala que além do tipo, não ser vedado o tipo de técnica e preço, a modalidade que vai ser feita desse software é o pregão. Porque o que ele fala lá, o Tribunal de Contas? O software ele pode, às vezes, ser descrito ali como um bem de uso comum, com critérios objetivos que cabem no edital. Então, isso vai ser feito mediante pregão. Tá bom? Agora, nós vamos aqui, a outra questão, que o professor está com dúvida também, é correto abrir licitação para contratação de serviços de engenharia mediante modalidade pregão? Vocês viram lá atrás que eu falei que para a compra de softwares, eles indicam a modalidade pregão. Agora, o serviço de engenharia. O serviço de engenharia é um serviço complexo, onde envolve engenheiro, análise, a construção de uma obra, de uma ponte. Pode ser feito mediante pregão? Então, vamos ver o que os tribunais de contas respondem para a gente. Eu trouxe aqui para vocês o acórdão do Tribunal de Contas da União e uma súmula também do Tribunal de Contas da União. Porque o que ele fala lá? Que é irregular o uso de modalidade de pregão para licitação de obra. Mas nós temos um entendimento aqui também que é permitido quando for serviços comuns de engenharia. E trago até no material de vocês aqui o parágrafo único que dá a descrição de bens e serviços comuns de engenharia, que são aqueles que podem ser definidos no edital e com especificações usuais no mercado. Então, como funciona? Quando for uma obra de uma construção de uma escola, a construção de uma ponte que envolve o departamento de engenharia, questões técnicas, qualificações técnicas, essa licitação tem que ser nas modalidades concorrência, tomada de preço. Agora, se for um serviço de engenharia, serviços bens comuns de engenharia, aí pode ser mediante pregão. Mas, professor, mas até agora eu não entendi que seria o serviço comum. Eu gosto de um exemplo assim, a gente fala hoje dos serviços do marido de aluguel, né? Então você vê, uma pintura, troca de uma lâmpada. Então, se eu tenho uma escola e ela precisa ser pintada, e isso é definido no edital fácil, eu preciso pintar tantos metros da escola, tal. Então, isso pode ser feito mediante pregão, porque é serviço comum de engenharia. Já se for uma obra especializada, não pode. E eu trago aqui para vocês também o último acordo aqui do Tribunal de Contas da União, onde ele fala que para a engenharia consultiva, na elaboração do projeto, porque o que acontece? A prefeitura ela tem seu departamento de engenharia.
Porém, às vezes, tem algumas obras que envolvem uma capacidade técnica mais avançada, uma especialidade. Então, a prefeitura ela pega e contrata uma empresa de engenharia para fazer aquele projeto. Então, o que o acordo do Tribunal de Contas falou? Que quando for essa engenharia consultiva para elaboração de projetos, é obrigatório o pregão. E, preferencialmente, ela fala que é obrigatório o pregão e, de preferência, o pregão eletrônico. Mas vamos supor que a gente está falando a título de Brasil. E hoje sabemos questões de internet, como é difícil. Tem algum caso, que nem ela indica, o tribunal que seja pregão eletrônico. Mas pode a administração fazer o pregão presencial para contratar esse tipo de serviço? Eu trago aqui para vocês também mais um acórdão do Tribunal de Contas da União, e aqui 3 acordos do Tribunal de Contas da União, né, onde ele fala que, dependendo do local, se não puder fazer o pregão eletrônico, basta a administração justificar. Então, aquela administração onde ela não possui, às vezes, requisitos técnicos, não tem um site, não tem como fazer, ela justificando tudo isso no procedimento, ela pode fazer o pregão presencial. Aí aqui eu trouxe para vocês também a questão, como eu falei, dos serviços de bens comuns, como eu falei lá do marido de aluguel trocar uma lâmpada. Então aqui falou o Tribunal de Contas que até nos serviços de parceria público-privada para iluminação pública, quando a administração vai trocar as lâmpadas da cidade, ela pode fazer na modalidade de pregão. E eu trouxe para vocês também aqui, a título de estudo também para vocês, uma questão da terraplanagem. Quando vai fazer uma obra de engenharia, primeiro eles fazem um serviço de terraplanagem, que vai lá para depois fazer a construção. Esse serviço de terraplanagem é serviço comum de engenharia? Pode ser feito pregão? Veja que o tribunal falou que não é. O serviço de terraplanagem não é serviço comum e não pode ser pregão eletrônico. Veja, eu trago para vocês aqui que assim, os tribunais de contas, todas essas súmulas, acordos foram de processos que foram julgados. Então vê que essa questão chegou até lá. Em algum município, entenderam que o serviço de terraplanagem era serviço comum e fizeram a licitação. E o Tribunal de Contas falou não. Não é serviço comum, porque a terraplanagem envolve medição, envolve pagamento, e não pode ser, tem que ser feito por um engenheiro, uma parte técnica. A empresa que vai fazer uma terraplanagem, ela tem que ter um conhecimento técnico. Então, não é serviço comum. Então, se você se deparar com uma licitação de terraplanagem, falando e como pregão, você pode impugnar e pedir, tentar com mandado de segurança. Agora o nosso banquinho, que ainda que continua com muitas dúvidas ainda, ele tem outra pergunta. É correto descrever no edital uma marca específica de produto que está sendo licitada? Vamos supor, eu peguei, a prefeitura abriu uma licitação, que quer comprar impressoras HP. Ela pode pôr a marca no edital? Eu quero comprar impressora marca HP, marca Apple, ela pode pôr marca no edital? Então, o Tribunal de Contas também chegou a essa questão até lá, e ele tem decisões que eu trago para vocês, que é a súmula do Tribunal de Contas da União e uma súmula de São Paulo. O que eles falam? É vedado você pegar numa licitação e colocar uma marca específica. Então, recomenda-se que não coloque marca específica no edital. Porém, tem a exceção, que é a que foi regulamentado pelos Tribunais de Contas. Poderá ser colocada uma marca quando o produto estiver em garantia. Então, eu tenho lá, na administração pública, várias impressoras que eu comprei há um tempo atrás, impressoras de uma determinada marca. E lá elas estão em período de garantia. Então, quando for comprar o cartucho, eu tenho que usar dessa marca. Então, como está em período de garantia, eu posso colocar no edital que eu quero cartuchos da marca da impressora. Lógico, a administração, na abertura do procedimento, vai juntar toda a documentação comprobatória, comprovando que esse produto está em garantia. Então, ele vai comprovar que está garantia e, por isso, ele está colocando a marca no edital. E outra questão também, que o TCU falou, é em relação que pode colocar a marca, exigências de padronização. Então, quando eu tenho um produto que tem aquele padrão de uma determinada marca, eu tenho que colocar outro idêntico, para não ficar diferente. Então, nessas duas questões, é permitida a colocação de marca. Fora isso, não pode descrever marca no edital. Outra questão que eu tenho aqui é correto o edital que prevê dia e horário para visitação técnica? Aqui, toda obra de engenharia, por ser complexa, ela tem a visitação técnica. Então, as empresas pegam seus engenheiros e vão até o local onde vai ser executada a obra. Por quê? Você vai chegar lá para ver o local da obra, você vai ver que, às vezes, tem uma rocha que precisa ser implodir, um rio que você tem que desviar, tem alguma questão que isso vai interferir no preço que você vai ofertar do serviço. Então, antes das empresas darem as propostas na licitação, elas vão lá e fazem a visita técnica. Agora, a pergunta é, a administração pode colocar um único dia, falar, ó, dia tal vai ser visita técnica para as empresas verem o local.
Aqui, o Tribunal de Contas tem decidido da seguinte forma. Olha, eu trouxe para vocês verem como é que é uma questão que é bastante discutida, que já tem súmulas no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de São Paulo, de Mato Grosso e Rio de Janeiro. E o que todos esses falam? Eles falam que você colocar um único dia para visita técnica restringe o número de participantes do certame. Então, o que eles orientam? Que seja colocado mais de um dia. Porque se a empresa não puder, naquele dia, o profissional dela comparecer na visita técnica, ela vai deixar de participar da licitação e vai inibir o número de participantes e não vai ter o melhor preço. Então, todos os tribunais são pacíficos de que não pode colocar em dia e horários únicos a visita técnica. E mais, o Tribunal de Contas no Mato Grosso e Rio de Janeiro, o que eles documentaram? A questão que eu levanto para você é assim: não pode colocar um dia de visita técnica, tem que colocar mais. Agora, a empresa, ela que vai lá visitar, ela é obrigada a fazer a visita técnica? Ela é obrigada a ir? Não. Os tribunais de contas decidiram que tem que ter os dias para poder ir, mas ela não é obrigada a ir, porque às vezes ele não quer ver o local, ele já quer dar o preço dele, basta uma simples declaração, uma declaração formal, de que ele tem conhecimento do local da obra. É lógico, ele dando essa declaração, lá na frente ele não vai poder alegar. Ah, mas eu não fui lá ver a obra, apareceu isso, eu preciso de um aditivo. Não. Você teve o dia para ir visitar e você falou que não havia necessidade. Então, você vai cumprir o contrato com o valor que você colocou. Ok? Outra questão que temos aqui também, ele ainda continua pensativo, meu bonequinho, hein? Olha quantas questões tem em licitação para a gente resolver. Hein? A administração pode exigir catálogo do produto do licitante no edital como requisito para habilitação? Essa questão eu trouxe porque eu tive um caso de um cliente meu, prático. O cliente meu, ele tem uma fábrica de arduelas e tubos de concretos, e um dia ele ligou e falou: professor Tony, eu vou participar de uma licitação numa prefeitura, mas no edital eles estão exigindo que eu tenha catálogos dos produtos, que entregue junto com o envelope de habilitação o catálogo. Só que eu tenho meus produtos em sites, eu não tenho um catálogo. Eu falei: não, temos que impugnar esse edital. Essa norma está restringindo o número de participantes. E outra, numa licitação, o que a administração verifica que a lei determina? A qualificação jurídica, capacidade técnica e capacidade econômica financeira. Então, a administração, se não for exigências de documentos, certidões, dentro dessas três capacidades, jurídica, técnica e financeira, ela não pode exigir outro tipo de documento que não esteja em lei. Porque, veja assim, eu posso não ter uma fábrica de tubo e concreto e fazer um catálogo e levar. Isso comprova que eu tenho a capacidade técnica para executar aquela obra? Não. Então, aqui eu trouxe para vocês a súmula do Tribunal de Contas de São Paulo, que ele fala que, em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, certificações de qualidade ou qualquer outras não previstas em lei. É o caso que eu falei para vocês. Tem alguma lei que fala que tem que exibir o catálogo do produto? Não tem. Então, a administração não pode exigir. Então, você se deparando com essa questão... eu vou até contar para vocês, como eu falei com o caso prático, né? Eu impugnei o edital, mesmo assim, a prefeitura não acatou minha impugnação edital, eu tive que entrar com um mandado de segurança e aí sim meu cliente pôde participar da licitação. Agora, quer saber se ele ganhou? Ele não ganhou, ficou em segundo lugar com preço, só que ele pôde participar da licitação. Então, assim, observando você, como advogado do seu cliente, que no edital consta alguma exigência que não está de acordo com a lei, que não consta em lei, você impugna o edital nos prazos previstos para retirar aquela questão, e se a administração não tirar, você ingressa com um remédio jurídico, que é um mandado de segurança para tirar essa questão. Ok? Agora, vocês lembram lá atrás, quando eu falei do princípio ao vínculo do edital, que eu falei que mais à frente eu ia falar se ele é absoluto ou não? Então, lembra que eu disse para você que hoje a maioria das desclassificações de proposta, de habilitações, a administração pública ela já usa lá. Deixou de cumprir o item tal de edital e, pelo princípio do vínculo edital, desclassifica. E por que eu trouxe essa questão para você? Porque eu trouxe para mostrar que o princípio do vínculo edital ele não é absoluto. Quando você verificar que a administração utilizou o princípio do vínculo edital, mas utilizou ele com formalismo exacerbado, veja que essa questão chegou até o Tribunal de Contas da União. E o que ele fala? Que a administração tem que atuar pelo princípio do formalismo moderado.
E ele não pode atuar de forma exacerbada. Eu gosto sempre de trazer casos práticos, que foi um caso que eu tive de um cliente meu também. Ele foi participar de uma licitação para recapeamento de asfalto, era concorrência, e no edital determinava que colocasse um contrato social no envelope de habilitação e um contrato social no envelope da proposta. Meu cliente acabou colocando o contrato social no envelope de habilitação e não colocou da proposta. Então foram habilitadas as empresas, abriram os envelopes, contrato social em mão, ok. Quando abriu a proposta, meu cliente esqueceu de pôr o contrato social e o preço do meu cliente era melhor. O outro concorrente que estava em segundo lugar dava uma diferença de R$200 mil de uma proposta para o outro. O outro imediatamente falou assim, não, ele não juntou o contrato social nesse envelope, tem que desclassificar a proposta dele. E vocês, pasmem, acreditem, com uma diferença de R$200 mil, a administração desclassificou meu cliente com a proposta. Porém, eu entrei com um recurso, que eles acabaram negando também, mas mandado de segurança falando, isso é formalismo exacerbado. Já tinha o mesmo documento que você está pedindo aqui, já tinha no envelope anterior. Então já tinha esse documento. Para que atuar assim? A administração vai pagar R$200 mil a mais por causa de não ter um documento no envelope que já tinha lá no certame? Então, com isso ganhamos o mandado de segurança, meu cliente foi declarado vencedor. Mas vejam, então o princípio do edital, ele é aplicado e deve ser aplicado. Se a empresa descumprir um item de edital, tem que ser desclassificada. Porém, não pode ser com formalismo exacerbado, e formalismo extremo. Veja que hoje a lei de licitações permite você, o presidente da comissão de licitação, fazer diligências. Então, se ele verificar ali algum documento, que alguma irregularidade, que dá para ele entrar num site, fazer uma diligência e verificar a veracidade daquele documento, ele deve fazer. Ele não pode de cara falar, não, descumpriu o edital e desclassificar. Então, tem que ser visto com muito cautela a aplicação do princípio ao vínculo edital. Agora aqui, antes de entrar nos próximos acordos e súmulas, eu quero trazer outra questão para vocês, que é o caso que muita gente confunde também. O que é uma dispensa de licitação e o que é inexigibilidade de licitação. Então, eu trago para vocês aqui verificar que é muito simples de você saber o que é um caso de dispensa e inexigibilidade. A dispensa de licitação, ela é uma licitação onde tem competição de licitantes. Mas a lei traz algumas exceções, em razão do valor, em razão da pessoa, do fornecedor, que acaba por dispensar a licitação. Já a inexigibilidade de licitação ela vai ocorrer quando não houver competição. Então, quando a administração abrir uma licitação e que essa licitação não tem competição, quando não tem competição numa licitação? Eu vou comprar um determinado produto e eu sei que esse produto é fabricado por uma única empresa. Para que eu vou abrir licitação se só ela que fabrica? Então, aqui, eu trouxe para vocês verem que o nosso ordenamento jurídico fala que a inexigibilidade ela pode ocorrer quando não há competição, como no caso do produto de empresa exclusiva, um serviço técnico especializado ou profissional do setor artístico. Como eu falei, tudo isso a administração tem que comprovar. Então, um produto, se ela falar, só um fabricante fabrica aquele produto, ela tem que juntar documentos da junta comercial, INPI, alguma coisa que comprove que só ela fabrica. E o serviço especializado? O serviço especializado, ela tem que demonstrar o notório especialidade daquela pessoa. Se ele é autor de um livro, que dê parecer, ela tem que comprovar isso. E já o artista, o que acontece? A nossa ordenamento jurídico fala que ela pode contratar por inexigibilidade, um artista. Porém, esse artista tem que ser consagrado pela crítica e aclamado pelo público. Então, tem que ser um artista famoso, aclamado pelo público e pela crítica, que ela faz com a dispensa inexigibilidade da licitação. Então, aqui, agora, por isso que eu falei para vocês antes, que agora vão vir algumas questões relacionadas à dispensa e inexigibilidade. Então, aqui o professor Tony está com outra dúvida também, se é correta a contratação de empresa de promoção de concurso público mediante dispensa de licitação. O que acontece? A administração pública, quando ela vai contratar pessoas, ela faz um concurso. E esse concurso geralmente é realizado por uma empresa. Então, agora a pergunta dele é, a administração pública pode contratar a empresa direto, assim, por dispensa de licitação? Então, aqui o tribunal também decidiu, eu trago para vocês uma súmula do Tribunal de Contas da União, que fala que é possível, sim, contratar uma empresa para fazer o serviço do concurso público, mas desde que essa empresa seja uma empresa especializada com experiência. Então, comprovada a capacidade dela para executar e com preço de mercado. O que é isso? O que o Tribunal de Contas quer impedir? Imagina, uma administração pública vai abrir um concurso, eu sou um serventuário lá, eu falo, não, vou criar hoje
uma empresa que promove concurso público e vou lá participar dessa licitação junto com o prefeito lá e eu vou contratar, fazer uma fraude da licitação. Então, para inibir isso, o Tribunal de Contas falou assim, olha, para concurso de empresa, para fazer concurso público, você tem que fazer licitação. Mas você pode contratar por dispensa de licitação se essa empresa ela tem notória especialização. Hoje nós vemos aí empresas grandes como Vunesp, Fundação Carlos Chagas, que fazem vários concursos. Então, se ela já demonstrou que ela tem uma experiência e o preço dela está compatível com o mercado, então você pode fazer a dispensa. Agora, se o preço dela for superior ao do mercado, eu vou ter que abrir uma licitação. Ok? Outra questão aqui também, que agora não é dispensa, mas voltada à inexigibilidade de licitação. Nas licitações de produtos e serviços, o que deve ser observado quando for de inexigibilidade? Como eu falei, a inexigibilidade você vai contratar direto, não vai ter uma licitação. Então, qual que você deve observar para poder fazer essa inexigibilidade? O que o Tribunal de Contas fala, os requisitos têm que ser preenchidos. Então, aqui eu trago para vocês também uma súmula e acordo do Tribunal de Contas, que ele fala aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo que eu contratei por inexigibilidade de licitação, porque só aquela empresa fabrica aquele produto, eu tenho documentação comprobatória, eu tenho que comprovar. Tem que comprovar que aquela empresa, somente ela que fornece, ou que ela tem, só ela faz aquele serviço. Então, e outra questão também, eu trouxe mais dois, no material de você vai ter mais completas as outras súmulas, que eu não transcrevi todas aqui, mas no material você vai ler e ver todas as questões, porque é isso que eu falei. Então, você, quando fazer a inexigibilidade de licitação, você vai ter que comprovar que aquele produto é fabricado somente para aquela pessoa, que aquele serviço de notória especialidade, o profissional, ele tem livros, certificações, diplomas, tudo comprovado. E do setor artístico também. Eu vou ter que trazer naquele processo de licitação documentos que comprovem que não é artista desconhecido, ele é um artista aclamado pela crítica, pelo público. Então, sempre tem que observar todas essas questões, porque se a administração fizer alguma inexigibilidade que não respeita essas questões, ela vai ter um procedimento em cima do Tribunal de Contas, ok? Mais outra questão aqui é se a comissão de licitação pode exigir comprovação de vínculo trabalhista, carteira profissional, entre o profissional e a empresa. Então vamos lá, a administração pública está contratando uma empresa para prestar um serviço, vamos lá, de engenharia. E essa empresa, quando ela leva o acervo técnico dela lá, ela dá o nome do engenheiro dela, que vai ser o responsável pela obra. Esse engenheiro, ele tem que estar registrado na empresa? Ou ele tem que ser sócio da empresa, ele tem que fazer parte do quadro social da empresa? Vamos ver o que o Tribunal de Contas já se manifestou sobre isso. Aqui, o Tribunal de Contas falou num acórdão, o que acontece? Restringe o caráter competitivo. Lembra que eu falo para vocês atrás do princípio da competitividade? Então, a administração, ao momento que ela exige um vínculo societário do empregado ou que ele apresente a carteira de trabalho, ela está restringindo a competição. Então não pode. Porque assim, hoje nós temos profissionais que prestam serviços para várias empresas. Então basta esse profissional trazer um contrato de prestação de serviço. Ele celebra com a empresa um contrato de prestação de serviço, sem vínculo trabalhista, regido pelo Código Civil, pela Lei Civil, e ele não precisa estar registrado. Então, você se deparando, seu cliente, numa licitação, fala, ó, estão exigindo que eu registre o meu engenheiro, o meu empregado. Fala, não, essa questão do vínculo pode ser comprovado por um contrato de prestação de serviço. Tudo bem? A outra questão aqui também voltada, agora eu vou falar sobre a comissão de licitação, que são as comissões que realizam certames licitatórios. Elas podem exigir documentos referentes à qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. Aqui, ó, a questão é o seguinte, é faculdade, a comissão de licitação, ela tem o dever ou faculdade de exigir documentos de comprovação técnica. Eu trouxe essa questão também, porque eu tive um caso em que meu cliente, uma empresa de engenharia, ela participou de uma obra onde a obra era dividida em duas partes. A empresa tinha que ter um engenheiro civil para fazer a parte da obra e tinha que ter um engenheiro elétrico para fazer a parte de instalação elétrica. E nessa determinada licitação, uma empresa entrou e só apresentou um engenheiro civil. E a comissão de licitação habilitou ele. Aí nós impugnamos, né, pedindo a desclassificação dele, falando, não, ele tem que ter um engenheiro, juntamos até documento do CREA, falando, olha, ele tem que ter um engenheiro elétrico, a administração tem o dever para comprovar a capacidade técnica, ela não pode abrir mão disso. Por quê? O responsável, se der um problema lá na frente na obra, alguma coisa, esse profissional que vai responder. Então, aqui, ó, o Tribunal de Contas, num caso desse também, já falou que é dever da administração.
assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens e serviços pactuados. Então, a administração, a fazer o certame e análise da documentação, ela tem o dever de pegar todos os documentos que comprovem que aquela empresa vai executar aquela obra, que o profissional que ele está colocando ali no acervo dele, ele tem capacidade para aquela obra, se é um engenheiro civil, então ela não tem essa faculdade de fazer. Então, quando se vê isso, e foi o caso nosso, a gente entrou pedindo a desclassificação dele, no recurso administrativo também mantiveram, mas através do mandado de segurança, o juiz ordenou que fosse desclassificada essa empresa, pois a administração não poderia abrir mão, não tinha faculdade de não exigir que tivesse um engenheiro elétrico ali, ok? A outra questão que eu trago para vocês aqui também é: a administração pode exigir do licitante certidão de quitação de débitos fiscais? Vocês lembram que eu falei lá que quando vai fazer uma licitação, o que a administração tem que ver? A capacidade jurídica, os documentos, contratos sociais, da capacidade jurídica da empresa, que está tudo ok, capacidade técnica, mediante acervos, e capacidade econômica e financeira. Então, se a administração põe lá, que no edital, que a empresa tem que apresentar a certidão de que não tem nenhum débito, é correto isso? Então, vamos ver aqui o que fala o Tribunal de Contas da União. O que o Tribunal de Contas da União fala? Que a administração pública não pode exigir dos licitantes a apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim provas de sua regularidade. Por que acontece isso? Hoje, muitas empresas, ainda mais com essa crise financeira que tem, ela tem débitos fiscais, débitos de impostos. E o que acontece? E elas foram lá, às vezes, e fizeram um acordo com a Receita, com o órgão, estão parcelando esse débito. Então, como ela vai exibir uma certidão de quitação de débito se ela tem um parcelamento? Então, hoje é permitido que as empresas apresentem o que a gente chama uma certidão negativa com efeito positivo. Ela fala, olha, eu tenho um débito aqui, mas eu parcelei esse débito. E outra questão importante, então, a administração não pode exigir a quitação daquele débito. Ela deve aceitar que a certidão negativa é positiva. E outra, eu trago para vocês aqui também a Lei Complementar número 123 de 2006, que regula as microempresas e empresas de pequenos portes. Vocês lembram lá atrás que eu falei do princípio da isonomia, que havia algumas exceções? Então, essa lei ela trouxe algumas exceções à microempresa. Foi aquela questão que eu falei, para ajudar a micro e pequena empresa, o legislador permitiu que, no caso de empate, dê preferência à microempresa. E até na questão de débitos, ela permitiu aqui, vocês vão ver, que se a empresa mesmo tendo débito, a microempresa e pequena empresa, ela pode participar da licitação. Sendo que se ela ganhar o certame, ela se declarar vencedor, ela tem o prazo de 5 dias úteis para comprovar a administração que ela pagou o débito ou fez o parcelamento do débito. Então, a microempresa, mesmo que ela tenha algum débito, ela pode participar de uma licitação. A administração não pode impedir ela de participar. Ela vai levar certidões de débito, tudo, ela vai participar. Só que se ela é declarada vencedora, ela tem 5 dias úteis para levar uma certidão lá de que pagou esse débito, uma certidão negativa, ou uma certidão negativa com efeito positivo de que ela parcelou esse débito. Se ela não fizer isso nos prazos de 5 dias, o que acontece? Ela vai ser desclassificada e o objeto da licitação vai para o segundo colocado que está no certame. Ok? Agora, outra questão aqui também, que o nosso bonequinho ainda continua em dúvida. Empresa de recuperação judicial, pode participar de licitações? Olha, como eu já falei, tendo em vista as crises financeiras, econômicas, muitas empresas acabam não conseguindo pedir recuperação judicial. E essas empresas, elas podem participar de uma licitação? O que é uma recuperação judicial? A empresa está endividada. Aí ela chega até o juiz e fala, vou entrar em recuperação judicial. Ela pede autorização para o juiz para entrar em recuperação judicial, para ter um tempo para pagar seus fornecedores. Ela faz um plano de recuperação judicial, onde ela vai descrever todos os débitos que ela tem lá, os bens que ela tem, o quanto ela arrecada e como ela vai fazer para pagar esses credores. Então ela vai lá, o juiz recebe esse plano, com autorização, homologa e ela entra em recuperação judicial. Então, o que aqui falou aqui? Pode participar ou não? Vamos ver. Eu trouxe para vocês uma questão do Tribunal de Contas do Espírito Santo e de São Paulo, que falam que a empresa de recuperação judicial ela pode participar da licitação. Ela pode participar, mas desde que, como eu falei para você, ela apresente o plano de recuperação já homologado pelo juiz competente, ou seja, não basta eu pedir uma recuperação judicial na justiça que eu já posso participar da licitação. Eu tenho que comprovar que o juiz aceitou aquele plano que eu apresentei e que esse plano já está homologado e em pleno vigor. Porque imagina, às vezes eu levo lá,
um plano lá, vou participar de uma licitação, um plano de recuperação judicial homologado pelo juiz, mas eu não cumpri aquele plano. Então, além de estar homologado pelo juiz, aquele plano de recuperação judicial tem que estar em vigor, tem que estar cumprindo corretamente ele. E outra questão que o Espírito Santo fala também, é que ele deve também atestar a capacidade econômica e financeira dela. Não basta só o plano, ela tem que comprovar assim, olha, eu estou em recuperação, eu estou pagando meus credores, mas aqui tem os documentos comprobatórios que meu faturamento é tanto e que eu tenho condições de prestar esse serviço ou de realizar essa obra, de fazer ou de entregar essa mercadoria. Então, a empresa de recuperação judicial, ela pode participar de licitações desde que acatando todos os requisitos. Agora, outra questão também aqui importante. Cooperativas podem participar de licitações? Cooperativa. A cooperativa, como muitos sabem, são associações de indivíduos que se unem para uma determinada atividade. Então, hoje você temos assim, cooperativas de catadores de lixo. Tem alguns catadores de lixo que, de repente, se juntam e façam uma cooperativa. E essas cooperativas podem participar de licitações? Vamos ver o que o Tribunal de Contas tem decidido. Aqui, como eu falei para vocês, né, eu trago o conceito do que é uma cooperativa, que é a associação dos indivíduos para uma atividade comum, e trago também uma súmula do Tribunal de Contas da União, que fala que é vedada a participação em cooperativas quando houver subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, e houver pessoalidade e habitualidade. O que o Tribunal de Contas da União quis dizer? Olha, a cooperativa pode participar de licitações, porém, eu não quero que o administrador ele cometa uma fraude à lei trabalhista. Vamos supor, o administrador ele precisa contratar, ele falou, que foi catador de lixo lá, ele precisa catar do coletor de lixo. Aí ele chega lá, pega essas pessoas, manda criar uma cooperativa e pega eles e coloca para trabalhar como se fosse funcionário. Está lá todo dia, pessoalidade tem que ser aquele mesmo empregado, habitualidade. Então ele está, na verdade, fraudando um contrato de trabalho. Então o Tribunal de Contas já falou que assim, não, você pode contratar via licitação uma cooperativa, mas não vai haver habitualidade e subordinação. A cooperativa ela vai mandar o funcionário, ela vai prestar o serviço que foi objeto da licitação, mas vai fazer do jeito dela, ela manda o funcionário que ela quer, qual que ela quer, você não vai poder dar subordinação, dar ordem a esse funcionário, quem vai dar ordem para ele é a cooperativa, ok? Aí outra questão aqui também, que trouxemos aqui, é a empresa ou profissional que elaborou o projeto básico. Pode participar da licitação? Então, como eu te falei, a administração, às vezes, ela tem o departamento da engenharia, mas tem uma obra muito especializada, uma obra lá, que o profissional lá, o engenheiro da prefeitura, não tem essa capacidade. Aí eles contratam uma empresa, um profissional, para elaborar esse projeto, que vai ser o projeto da licitação da obra. Esse profissional que elaborou esse projeto, ele pode participar da licitação? Então, eu trouxe aqui para vocês, o Tribunal de Contas da União, vocês vão ver o seu material, onde ele fala que é vedada a participação de licitação do autor do projeto, que tenha participado do projeto. Porém, tem outra corrente no próprio Tribunal de Contas da União que fala que não há vedação, porque não há vedação, porque não há prova de que ele vai fraudar essa licitação. Então vocês vão ver no material que eu disponibilizei para vocês, que o Tribunal de Contas, alguns entendem que pode, outros que não. Mas ele pacificou no sentido, vocês no material, que ele veda expressamente que o autor do projeto participe quando for dispensa de licitação. Ou quando esse profissional for contratado para fiscalizar a obra. Então, o profissional que fez o projeto, ele fiscaliza a obra, não pode ser contratado. Okay? Ele pode ser contratado, mas então tem essas duas correntes do Tribunal de Contas, mas se for ele que fez o projeto e vai fiscalizar a obra, ele não pode ser contratado, tem que ser outra pessoa. Okay? Aí aqui agora, um edital, uma administração pública, pode pôr uma cláusula no edital impedindo a participação de empresas com sócios incomuns? Então vamos supor, hoje é comum um empresário ter várias empresas, e de repente ele tem uma participação societária numa empresa, tem na outra. E se essas duas empresas estiverem participando de licitação, e ele for sócio em duas, pode participar? É outra questão que chegou até o Tribunal de Contas também. Que eles falam também que alguns entendem a existência de relação de parentesco, afinidade familiar entre os sócios, ou sócios em comum, não permite por si só caracterizar fraude. Então, o que o Tribunal de Contas falou? Você já tá, porque a lei de licitações não traz uma proibição expressa, não tem lá um artigo da lei que fala não pode participar sócios comuns na mesma licitação, de empresas distintas. Então o que o Tribunal de Contas falou assim, você está falando que ele vai fraudar, então não tem, teria que ter a prova que ele tem o intuito de fraudar, aí sim. Porém tem uma outra corrente também aqui, que fala
que a contratação dessas empresas fere o princípio da isonomia e competitividade. Porque assim, eu vou estar participando de uma licitação e o cara lá vai estar com duas empresas dele participando, fere a princípio da isonomia. Então é uma questão também de duas correntes que tem no Tribunal de Contas da União. Ok? Então aqui, ó, como eu falei, e o que aí decidiram o Tribunal de Contas lá? Ele acabou criando, no parecer deles, que ele falou que vai ser irregular a participação de sócios comuns ou parentes de empresas distintas quando for feito mediante convite, que como eu falei lá atrás, o convite agora pela nova lei de licitações vai ser substituído pelo diálogo competitivo. Então, no caso de convite, não podem empresas distintas com sócios comuns. Fala também na contratação de dispensa de licitação, quando existe relação entre a elaboração do projeto executivo, que foi o caso que veio lá atrás de vocês, aquele que fez o projeto, não pode participar, e quando a empresa é contratada para fiscalizar. Então, o tribunal já questionou essa questão. Okay? Agora, outra questão que eu trago para vocês aqui também. É permitida a utilização de softwares robôs em pregão eletrônico? Lembra que no nosso primeiro acórdão, súmula do nosso curso de hoje, a gente viu sobre softwares, que eu fiz aquela distinção do que é o software de serviço, que é aquele especializado, e o software de prateleira de mercado. E eu falei que tem que ser feito em modalidade pregão. Agora, o que acontece? Hoje a gente tem o pregão eletrônico, e o pregão eletrônico é feito totalmente via internet. E com isso teve algum espertinho especializado em software, o que ele criou? Ele criou um software robô. Porque como é que funciona o pregão? O pregão abre os lances, e os lances são feitos via internet. Então, abrem as propostas, depois tem as partes de lances. Então, quando eu jogo um lance lá, o outro concorrente joga o lance dele. E o que um profissional acabou fazendo? Ele criou um software robô que toda vez que uma empresa jogar um lance lá, ele vai jogar o lance dele abaixo daquele valor, em milésimos de segundos. Então, isso fere, é permitido, não é permitido, porque é uma concorrência desleal. Eu tenho que digitar o lance ali, e outra pessoa que está participando do pregão, ele está utilizando um software robô que o lance de todo mundo cair, ele vai jogar tipo 20 centavos a menos. Então, essa questão chegou até o Tribunal de Contas da União também. Veja que desde 2015 já vem sendo discutida essa questão no Tribunal de Contas, e por isso eu trouxe para vocês o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Porque o que ele fala? O que é um software robô? O software robô, como eu falei para vocês, é aquele que quando a pessoa der um lance, então eu dou lá um lance de R$100, imediatamente esse software robô vai dar lá R$ 99,99. Eu dou R$10, ele vai dar R$ 9,99. Então o tribunal fala que quando o membro da comissão de licitação, ou participante da licitação ali, quando ele perceber que os lances estão sendo em milésimos de segundos, o que é isso? Seria impossível a pessoa digitar. Então, para eu digitar 9,99, e aí você vê que aquele milésimo, tanto a comissão de licitação tem que parar, suspender imediatamente esse certame, verificado isso, como a parte pode pedir também. Então, até o próprio Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná falou que tem que ser imediatamente suspensa, né, e verificado que foi usado o software, tem que ser anulada a sessão de lances e repetir novamente o ato. Então, vai suspender aquele ato verificado e suspender o ato. Ok? Então, suspender o ato e verificar essa questão, anular e fazer o outro ato lá. Tudo bem? Vamos prosseguir? Aqui, vocês conhecem, uma questão que eu trouxe aqui, ele está na dúvida aqui, perguntando o professor Tony aqui se alguém conhece a Alice, Sofia e Mônica e sabe o que elas fazem. Quem será que é a Sofia, Alice e Mônica? Será que são alunas do Legale? Quem são essas pessoas? Então, eu trouxe essa questão para vocês, mais a título de curiosidade. Eu acabei de falar agora para vocês da utilização do software robô, que é proibido. Quer dizer, um software do mal que a pessoa desenvolveu para prejudicar outros licitantes. Então, eu trouxe para vocês a título de curiosidade aqui, a Alice, a Sofia e a Mônica, que nada mais são do que softwares criados para o Tribunal de Contas da União. Então, o que acontece? Essa questão... então, como eu falei, lá teve o software que veio para prejudicar. Esses são softwares que ajudam os auditores do Tribunal de Contas da União a fiscalizar, verificar as licitações. Então, eu trouxe a título de curiosidade para você ver, para demonstrar que a tecnologia não é usada só para o mal, não. A tecnologia é usada para o bem. Então, aqui, eu trouxe para vocês algumas questões, né? Até quem quiser saber muito mais sobre isso, pode entrar no site do Tribunal de Contas da União, ou ver uma reportagem na internet, no site do G1, e você vai ver que
a função de cada software desse. Então, esses softwares do Tribunal de Contas, eles analisam editais, atas de preços e até os relatórios dos auditores. A Alice, ela vai ter a função de analisar o edital. Por quê? Ela vai ver se tem alguma empresa lá impedida de participar da licitação, ou empresa com sócio comum, que está naqueles requisitos que não pode participar. A Sofia, também, ela vai analisar o texto do auditor, porque às vezes o auditor ele fez o parecer dele ali e deixou passar, não viu alguma informação. A empresa está em penalidade de participar da licitação e o auditor não viu. Então a Sofia vai fazer essa análise. E a Mônica já é um painel que vai mostrar todas as compras públicas. E vem a questão daquilo que eu te falei. Vai mostrar até as questões de inexigibilidade. Então esse software do Tribunal de Contas da União, se ele vê que aquela inexigibilidade não preencheu aqueles requisitos que eu falei para você aqui, ela vai acabar verificando isso aí. Então isso daí foi mais a título de curiosidade, para você ver que nós temos também os softwares do bem, né, que ajudam os auditores do Tribunal de Contas aí. Ok? Outra questão que nós temos aqui também é o licitante que apresentar uma planilha de custos em desacordo com o edital. Pode reformular sua proposta? Eu já tive caso que cliente me procurou falando, olha, eu participei de uma licitação e eu vi que o outro concorrente, ele apresentou uma planilha lá e essa planilha estava em desacordo com o edital. O edital exigia que a planilha orçamentária fosse feita de uma maneira, ele fez de outra. Posso pedir a inabilitação dele? Posso. Pediu, só que a administração abriu o prazo para ele apresentar a nova proposta. E ele veio me procurar falando, mas, professor Tony, ele pode abrir prazo para apresentar a nova proposta? Isso não fere o princípio da isonomia? Porque se ele já apresentou a proposta dele, depois vai arrumar a proposta, pode apresentar ou não? Então, isso também é outra questão que chegou no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União falou que quando algum licitante apresentar uma proposta errada e for reaberto o prazo para ela apresentar novas propostas, ela pode apresentar uma nova proposta corrigida, mas desde que o resultado do valor não ultrapassar o valor global máximo da proposta anterior. Então, o que ele está falando aqui? A empresa errou. Então, ela deu lá 1.200.000 para fazer uma obra, só que ela apresentou de forma errada. A administração vai permitir que ela refaça aquela proposta. Porém, a nova proposta que ela apresentar não vai poder passar daquele valor de 1.200.000 que ele deu. Ele pode falar, não, eu errei aqui em algum item e tal, mas o valor vai ser o mesmo. Se passar, ele vai ser desclassificado. Então ele pode fazer desde que não altere o valor global. E outra, deve ser muito observado também, quando há uma reabertura de prazo para apresentação de propostas, que o Tribunal de Contas da União veda também o chamado jogo de planilha. O que é? A pessoa vai lá, ela deixa aquele mesmo valor, mas ela modifica os itens unitários, coloca os itens unitários ali errado, fazendo um jogo de planilha, e depois que ele ganhar a obra lá na frente ele pede um aditivo. Então o Tribunal de Contas já falou também que ele não pode apresentar nova proposta passando o valor global, também não pode fazer o chamado jogo de planilha. Tudo bem? Agora outra questão que temos aqui. É correto proibir que a empresa apresente taxa zero de administração e licitações de vale alimentação? Por que eu trouxe a questão para vocês aqui? É uma licitação de vale alimentação, mas a questão aqui não é o tipo de serviço que vai ser prestado. É assim, uma empresa ela pode apresentar uma taxa zero de administração, porque assim, o vale alimentação, ele vai cobrar pelo valor descontado que for usado, uma taxa de administração lá. Então, alguma empresa chegou a participar de licitação e apresentou taxa zero, e a administração falou não, a taxa zero é preço inexequível, porque hoje uma empresa pode ser desclassificada quando a administração vê que ela deu um preço muito baixo, que aquela empresa vai ser inexequível. E nesse caso, quando uma empresa de vale alimentação participou dessa licitação que chegou ao Tribunal de Contas, o membro lá, o julgador da comissão de licitação, entendeu que ela apresentar a taxa zero era inexequível, porque ela não ia ganhar nada. Só que o Tribunal de Contas pacificou isso. O que o Tribunal de Contas falou? Que quando se tratar de empresa de vale alimentação ou não deve ser proibida a apresentação de proposta com taxa zero. Por que ele falou? Porque a empresa de vale alimentação ela não vai ganhar só da taxa de administração, mas ela vai ganhar também dos valores credenciados das aplicações financeiras e repasses. Porque uma empresa de vale alimentação, ela recebe aquele valor, desconta uma tarifa e depois ela reembolsa depois de um tempo. E aquela aplicação ela ganha. Então, aquilo que eu falei, a administração não pode interpretar de um modo subjetivo, falar, não, ele não vai ter lucro. Não, peraí, ele tem lucro de outro jeito, ele não precisa cobrar taxa de administração. Então, isso então, sempre verdade. Então, tem que você verificar, não tratando de vale alimentação, mas que a proposta... eu trago um exemplo, que uma outra súmula que tem também, em relação, que tem uma súmula do Tribunal de Contas de São Paulo, que fala que é vedada a distância, fixação de distância de usina de asfalto para licitação de asfalto. Por quê? É o mesmo caso aqui.
o administrador, se o cara vai vir de 100, 200 quilômetros participar na licitação para fornecer asfalto, ele tem que saber o lucro dele que vai ou não. É como eu falei, a administração pode desclassificar esse licitante, vocês veem que a proposta é inexequível. De repente falar, olha, estamos licitando aqui no estado de São Paulo para você trazer o asfalto ou fornecer, e você vai vir de outro estado, então o frete vai ficar mais caro do que o produto. Aí sim, é um valor inexequível. Mas a administração não pode interpretar, como foi feito nesse caso, que chegou ao Tribunal de Contas, que ela falou, não, ele deu taxa zero de administração de vale-refeição, então ele não vai cumprir o contrato. Não, peraí, a empresa vai ganhar de outras maneiras. Então tem que ser sempre observado, o que eu falei, não com critérios objetivos e não de forma subjetiva inibir o número de participantes. Uma outra questão aqui também, voltada, a planilha orçamentária do licitante deve englobar custos como canteiro de obra e mobilização? Veja que essa é uma outra questão de engenharia. Quando uma empresa de engenharia vai fazer uma obra, ela tem toda uma mobilização de equipamento, ele tem que fazer estancaria, todo um serviço que vai ali ser feito. Então, o que acontece? Teve alguma empresa que participou e não colocou, porque imagina, eu coloco na minha planilha de proposta orçamentária, que eu vou dar lá para tentar ganhar a licitação, eu coloco todas as despesas que eu vou ter. Então, vou ter com mobilização, aí vem um outro que dá um valor menor, mas ele não colocou lá essas questões da planilha orçamentária, como os custos de canteiro de obra e mobilização. Então, o que o Tribunal de Contas da União decidiu? Que os custos de administração local, como canteiro de obras, mobilização, né, e desmobilização, quando acaba a obra, devem estar discriminados na planilha orçamentária de custos diretos. Pois, o que acontece? A administração, toda essa mobilização que a empresa tem lá, como canteiro de obra, de pagar, tudo isso é pago pela administração pública. Essas são medidos, a medição desse valor. Então, isso tem que contar na planilha orçamentária. Então, a comissão de licitação, verificando que não está constando, tem que desclassificar a proposta, ou você, que está vendo que seu concorrente não apresenta, você pode pedir a desclassificação dele. Ok? Agora, vamos aqui também, outra questão aqui. Qual tipo de responsabilidade possuem as comissões de licitações? Como eu falei, aberto certame de licitação. Como funciona a licitação? Licitação você tem a fase interna e a fase externa. A fase interna é feita por toda a administração pública. Começa lá atrás, quando faz uma lei para fazer a licitação, vem o projeto, aí é formada uma comissão de licitação, ela vai fazer tudo e ela publica o edital. Então, até ali, publicar o edital é a fase interna da licitação. A fase interna vai se dar depois da publicação do edital, com a participação dos licitantes. E que eu falo aqui da administração pública, nessa parte aqui que ela fala, a responsabilidade dessas comissões de licitações. Qual a responsabilidade delas? Então eu trago aqui do Tribunal de Contas para ver essa questão. O Tribunal de Contas da União falou que qualquer ato que cometa a comissão de licitação, ela responde de forma solidária. Então, aquele pregoeiro da comissão de licitação, o membro da comissão de licitação, que ele atuar em desacordo com os princípios licitatórios, ou até mesmo com ato de improbidade, eles vão responder ali de forma solidária. Então tem uma comissão de licitação ali que atua de forma irregular, vão ser todos solidários ali. Mas tem como algum dos membros ali da comissão que atua ali não ser responsabilizado? Então aqui, o Tribunal de Contas da União também traz que tem sim, eles respondem de forma solidária, porém o agente não vai responder quando ele mostrou posição individual divergente, registrada em ata de união. Então eu tenho uma comissão de licitação ali, e a gente colocou que ia fazer uma licitação de uma determinada forma que era irregular. Só que eu sou um dos agentes, eu falei, não concordo com isso está errado. E eu coloco no documento que eu sou contrário àquilo, e foi feito. Então eu estarei isento ali de responsabilização. Porém, os outros vão responder de forma solidária. Ok? Agora vamos ver aqui também, outra questão, sobre responsabilização de agente público também. Quando o agente comete um erro, chama um erro grosseiro, ele é responsabilizado? Então o agente lá ele praticou um erro que a gente considera grosseiro. O que o Tribunal de Contas entende? Ele vai ser responsabilizado ou não? Então aqui eu trago para vocês o Tribunal de Contas da União, um acórdão recente, 2019, que traz o conceito de erro grosseiro. Ele fala que o erro grosseiro é aquele que foi praticado por uma pessoa que poderia ser facilmente percebido. Ele teve ausência do dever de cuidado. Então, era só ele ter um pouco de cuidado que ele não cometeria aquele erro. Então, ele fala que sim, o agente vai ser responsabilizado, inclusive pessoalmente, mesmo em caso de dolo ou erro grosseiro. Okay? E aqui eu trago também o último acordo do Tribunal de Contas também, que fala que o procurador jurídico lá, que nas licitações o procurador jurídico acompanha e dá um parecer.
Então, ele deu o parecer dele lá e cometeu um erro grosseiro também. Ele vai responder junto com a comissão, com aquele que houve erro? Então, o que o Tribunal de Contas falou aqui? O parecerista jurídicos será responsabilizado, sim, solidariamente, mesmo praticando erro grosseiro. E mesmo que haja expressa exigência legal dele dar a opinião dele ou não. Ok? Então, essa questão Agora, outra questão que trazemos aqui também é sobre a obrigatoriedade de apresentação de ART nos contratos de serviço de engenharia. Então, o serviço de engenharia, quando a empresa vai fazer lá, ela leva toda a documentação, como eu falei, o documento do engenheiro, o documento do CREA, e ele tem que levar o atestado de responsabilidade técnica. Porque como funciona? Tem uma obra, essa obra lá na frente, um prédio caiu, houve um incêndio. Quem que eles vão ver lá? Eles vão ver o atestado de responsabilidade técnica e ver quem é o engenheiro responsável por aquela obra, até para aquele engenheiro responder criminalmente. Então, o que o Tribunal de Contas falou aqui, aqui eu trago para vocês primeiramente, a título de curiosidade, no material de vocês, a Lei 6.496 de 77, que foi a lei que criou o RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, que fala que nada mais é do que um registro de tudo que acontece na obra, do contrato, para estabelecer o vínculo entre o profissional e o contratante. E aqui eu trago a súmula do Tribunal de Contas número 260, que fala que lá é dever do gestor exigir a apresentação de responsabilidade técnica. Então, eu estou falando, não é uma faculdade. Então, se a administração lá, ela fez uma licitação e por alguma falha, ela não exigiu RT, não teve lá, e lá na frente ele vai dar um problema nessa obra, ele vai ser penalizado pelo Tribunal de Contas, porque é dever dele exigir esse documento. É esse documento que vai comprovar o vínculo do profissional com aquela obra executada, até a título de responsabilização. Okay? Então você vê que tudo que eu trago aqui para vocês são casos que chegaram até o Tribunal de Contas e que acontecem no dia a dia. Porque assim, a gente fala, mas às vezes você fala um caso óbvio, mas eu falo assim, hoje mas você vê muito erro, porque tem muita gente, às vezes, despreparada, atuando numa comissão de licitação e tal. Então, o tribunal chega a esses casos de tribunais e é pacificado. Então, se você, como eu falei, se você vê que a administração não exigiu de um licitante o RT, você pode cobrar dela. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui eu trago também outra questão, a administração pode aceitar do contratado a pólice de seguro com cláusula de exclusão de cobertura por violação das normas anticorrupção? Olha lá, você viu que a gente começou aqui, falamos de editais, passamos por propostas, planilhas e chegamos na parte dos contratos administrativos. E o que acontece? Os contratos administrativos, hoje você se exige, até pela vez, que a empresa vai fazer uma obra e que tenha seguro. E às vezes, principalmente nas obras de grande vulto, né? Tem um seguro de que, com uma obra um valor muito grande, que caso aquela empresa não cumpra, vai ter um seguro e vai cumprir. E até seguros em cláusula de responsabilidade, de algum acidente que aconteça na obra e tal. E hoje nós temos a lei anticorrupção. E até com esses casos da Lava Jato, tal, então hoje se brinda a evitar a corrupção tanto entre o administrador que está contratando quanto a empresa que está prestando o serviço. Então chegou esse caso ao Tribunal de Contas, onde havia cláusula de exclusão dessa questão de corrupção. Vamos ver o que o Tribunal de Contas decidiu. Olha, você vê que é um acórdão recente, de 2019, e o que eles falam? Que a administração pública pode aceitar a pólice de seguro com cláusula que exclua a cobertura de prejuízos e penalidades provocado pelo segurado e seu representante, seja isoladamente ou em concurso com o tomador e seu representante. Então, o que está falando? Que pode aceitar essa cláusula com exclusão de cobertura do licitante, mesmo que ele atue isoladamente em concurso com o tomador e representante. Porém, ela fala que a administração deve recusar a pólice de seguro quando excluir a cobertura por ato praticado exclusivamente pelo tomador ou seu representante, sem concurso do segurado ou representante. Então, isso vai ser muito utilizado hoje em dia, até pela nova lei de licitações, questões de seguro. Então, cabe aquele que está apresentando o seguro do contrato demonstrar de forma correta esse seguro para que o Tribunal de Contas não peça a inabilitação de seguro e também a própria comissão verificar essas cláusulas de exclusão de risco se estão de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas ou não. Tranquilo? Então, agora aqui, vou trazer uma questão para vocês também, em relação à empresa que sofreu penalidade ou impedimento ou suspensão de contratar com o poder público. Ela pode continuar participando de licitações? Quando uma empresa ela celebra, quando uma empresa ela celebra um contrato com a administração pública, ela acaba
tem que cumprir o contrato. E se ela não cumpre, ela tem algumas penalidades. Então, a gente pega a lei lá, ela pode sofrer uma advertência, uma suspensão, e ela pode sofrer até as penas mais graves, que é impedimento de contratar com a administração pública, às vezes por 2 anos, e declaração de idoneidade, que é a declaração de idoneidade de participar de licitações, que ela não vai poder participar de licitação até sanar aquele problema que ela não cumpriu. Então, o que aqui eu trago até para vocês do Tribunal de Contas de São Paulo que fala? Que eles fazem a distinção que a suspensão temporária e impedimento de contratar com a administração pública, ela restringe a pena ao órgão que aplicou a sanção. Então, quando uma empresa toma uma penalidade de suspensão, ela não pode participar de uma licitação somente com aquele órgão que aplicou nela aquela suspensão. Então, ela pode participar com qualquer órgão. Então, se ela prestou serviço para uma autarquia e foi penalizada, com aquela autarquia ela não pode participar, mas com outros ela podem. Já quando for a declaração de idoneidade, ela não pode participar com nenhum órgão da administração pública. Então, essa questão traz. Porque é muito comum isso, que tem empresas que às vezes são penalizadas de suspensão e ela acha que não pode participar mais de uma licitação. Só que tive casos de empresas que já participaram de outras. Então, o que eu trouxe para vocês nesse curso hoje foi todas essas questões e acordos e súmulas voltadas. Não dá para sanar todas as dúvidas que tem, mas são essas questões que eu trouxe até vocês aqui. Espero que tenham atualizado, que tenham gostado desses acordos, súmulas desse curso. E, lógico, você tendo alguma outra súmula, acordo você tem dúvida, fique tranquilo, entre em contato no meu e-mail que eu vou te responder para você, porque não dá para abranger, a matéria é muito grande e abranger todas. Então, eu quero deixar aqui para vocês também, então aqui ao final do curso, o meu site, que é www.toninunes.com.br, porque assim, se você tiver alguma dúvida, professor, teve um acórdão aqui, uma súmula que eu vi, e não deu para falar no curso lá, mande que eu vou responder, assim, que possível, respondo para vocês, a gente vai vendo essas questões voltadas a esses acordos e súmulas. E eu quero passar aqui também para vocês, aqui ao final do curso, minhas redes sociais, onde eu dou dicas de licitações e contratos administrativos no YouTube, no Facebook, e você acompanhando. Então, eu espero que você tenha gostado desse curso. Lembre-se que o material seu de apoio do aluno vai estar lá no curso do material de apoio de vocês, e vá sempre acompanhando o site da Faculdade de Legale, que traremos muito mais outros cursos de licitações e contrato administrativo aqui para vocês, trazendo tudo de novo sobre licitações. Agradeço por você ter assistido o curso, espero que tenha gostado, saia daqui atualizado com muito mais, aprendendo muito mais do que você já sabia. E como eu falo, nesse ramo de licitações e contrato administrativo, a pessoa tem que estar bem preparada, porque você vai num certame ali, onde tem vários competidores, está bem preparada. Então, agradeço você ter assistido o curso, espero que tenha gostado e acompanhe a Faculdade Legal, que está trazendo cursos ótimos para você. Acesse os próximos cursos que lá vou trazer. Obrigado pela presença, pelo curso, obrigado, até a próxima.